Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa Organização e Método, aquele programa especial para educarmos os nossos filhos com base bíblica e científica. E é sempre uma alegria nós estarmos juntos para conversar sobre as demandas da nossa casa, a educação dos nossos filhos, a vida espiritual da família. Seguimos com a temática Que Culto é Esse o Vosso?, falando sobre a herança espiritual que recebemos e que somos chamados a preservar. No programa anterior, a família do pastor Clipper estava conosco e nós vimos que o ensino atravessou gerações e essas gerações continuam conosco. A todos a paz do Senhor Jesus. Amém. Senhor. Amém. Pai do Senhor. Uma alegria agora retomar esse segundo episódio. No programa anterior, nós falamos sobre a importância dos recursos da graça, mas agora nós também precisamos falar sobre como fazer uso disso na nossa casa, não só no trabalho, na obra do Senhor, mas especialmente fortalecendo as nossas famílias. E o Senhor separou aqui um texto para nossa reflexão que se encontra em Zacarias 4:6. O texto é o seguinte: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E esse é um texto que nos lembra que esse é um tipo de trabalho com equilíbrio, com temperança, porque ele não depende da nossa força. Quem trabalha é o Espírito Santo. Então, na dependência do Espírito Santo, essa é a principal importância dessa ação que nós estamos tratando. Então, nós quando falamos do recurso da graça, o pastor Clipper, no episódio anterior, nos ensinou, né? A palavra, jejum, oração, a madrugada, o louvor, né? Quando nós falamos disso, não falamos de rituais. Nós falamos de um modo de caminhar que o Senhor nos sustenta. Não é isso, pastor? Exatamente. Então, nós queremos agora conversar para aquelas famílias, especialmente, que não fazem uso ainda desses importantes recursos e não vivem ainda o benefício que esses recursos têm para nós. Para algumas famílias, parece que isso ainda é distante, o louvor ainda não está presente, a leitura da palavra ainda não faz parte da rotina, o jejum, a madrugada. Então fica parecendo que nós estamos falando de uma santificação impossível de alcançar. Como isso pode fazer parte da rotina da nossa casa de uma forma simples, pastor? Quer dizer, a nossa família, que somos servos de Deus, a Bíblia, a palavra de Deus é uma bússola para nós. Aqui ela contém todos os ensinamentos que nós precisamos para o ensino da nossa família. E quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar na nossa vida para ensinar nossos filhos e exercitamos os meios de graça, há uma bênção muito grande na família. Porque nós estamos usando aquilo que ficou determinado pelo Senhor e nos deu como recurso para a nossa vivência, para a nossa vida diária. Então, até na correção dos nossos filhos, nós precisamos buscar a direção do Senhor. Porque os filhos só vão alcançar uma bênção se nós orientarmos ele, dirigido pelo Senhor. É o que você leu aí, não é por força nem por violência, mas pelo Espírito. E se nós somos espirituais, o Espírito Santo vai direcionar a nossa vida, vai direcionar para nós corrigirmos filhos até havendo um momento difícil. Mas se nós buscarmos do Senhor e usarmos as armas poderosas que nós temos, que é o da graça, que é a madrugada, vamos orar ao Senhor a madrugada, que é a oração a madrugada. Tá mais difícil? Jejum. Se tomar uma decisão, consulta a palavra. Ele vai te direcionar o que você tem que fazer, qual é o ensino que você vai ter que dar, qual a correção que você vai dar. Você colocou isso em ordem, recebeu a bênção, vem o louvor, é gratidão ao Senhor. Não é? Nós pedimos, buscamos, o Senhor nos responde, então agora você vai glorificar o Senhor, você vai louvar o Senhor. Você vai bendizer o Senhor por aquilo que Ele operou na família e o resultado veio. Entendeu? E a família, os pais, eles têm que ser amigos dos filhos.
para que os filhos possam ser amigos dos pais. Porque é essa amizade, que é o amor de Deus que nos une, é a comunhão, é que vai fazer com que todos obedeçam, a herança será transmitida, os filhos vão valorizar a herança, vai haver um crescimento na vida espiritual, eles vão estar dependentes do pai no conselho, nas suas decisões, e em tudo isso, o que vai acontecer? A vitória é do Senhor. A glória é do Senhor, é nossa, que nos deu condição de realizar esse trabalho dentro de casa, que não é fácil, é difícil. Nos dias de hoje, para você criar os filhos, se não tiver a direção do Senhor, não tiver o comando do Senhor, não estiver buscando o Senhor, você não consegue. Porque as ofertas elas de fora são muito grandes. Mas nós temos que orientar você para abrir os olhos dos filhos, os ouvidos, para ouvir somente a voz do Espírito Santo. Que a voz do Espírito Santo que vai direcionar a nossa caminhada. E nós, como os pais, é o nosso dever transmitir isso para os nossos filhos. Criar um ambiente de vínculo, né, pastor? Um ambiente de união, de comunhão, entendeu? Um ambiente de respeito um para com o outro, cada um no seu devido lugar. Né? Eu sempre falo que lá em casa, nós temos a filha, que hoje está com 53 anos, e se ela ligar 10 vezes, bença pai, bença mãe, entendeu? Tem alguma importância? Sim, tem. Que quando ela fala, já aconteceu de eu atender, quando ela telefone, Deus abençoe meu filho, pera, na sua casa dele? Eu falei, tem. Eu falei, pai, nós não vemos isso hoje. Eu falei, mas nós somos uma família cristã. Nós somos uma família que nós temos uma herança que foi transmitida e nós continuamos com essa herança para os nossos filhos. Glória a Deus. Eu acho que o pastor toca num ponto muito importante, que é criar um ambiente de conversa, de vínculo, de proximidade com os filhos. É claro que orientar e repreender faz parte, mas, acima de tudo, de construir um relacionamento. Claro. Para você conseguir orar e receber uma bênção de libertação, até, eu digo, quanto menor, às vezes é mais difícil para as crianças entenderem aquilo que está sendo falado, mas é na palavra do Senhor que tudo fica mais estabelecido. Então, a conversa, o diálogo, ela precede o momento da oração para que a palavra do Senhor se assente no coração. A família, tudo que nós vamos fazer tem que ter um projeto e um planejamento. E o nosso projeto, quando nós casamos, quando vier os filhos, o primeiro projeto é criar os nossos filhos perante o Senhor. Nós dois falamos a mesma linguagem. Tinha acordo já, então, né, pastor? Hein? Tinha uns acordos, né? Um acordo, falar a mesma linguagem. Criar a presença do Senhor para que os nossos filhos possam ter uns bons estudos, ser formados. Hoje, graças a Deus, né? Isso é uma bênção do Senhor. Todos os nossos filhos têm os cursos superiores. Os nossos netos estão indo no mesmo caminho. Isso tudo é a bênção do Senhor. Porque é a bênção do Senhor que enriquece. Se você tem a bênção do Senhor, você vem os atributos, as bênçãos ali, os benefícios. Né? Mas você tem que ter um projeto. Você, vou criar de qualquer maneira. Não, você vai criar seus filhos, tem que ter um projeto. Que é o projeto de você criar os filhos? Qual é o projeto que você tem que dar para a sua família? Né? Então, eu vejo muito o projeto Família de Deus, né? Isso é marcante. O projeto família é o projeto da família de Deus. Exatamente, vem da eternidade. O projeto vem da eternidade. Por isso que Deus criou, né? Ali, o homem e a mulher. E outra coisa, a esposa é tipo da igreja e o esposo é tipo de Jesus. Por quê? É o projeto de Deus. Nós somos semelhança. Então veja bem a nossa responsabilidade como casal, como esposa e esposa, diante do Senhor, diante de uma igreja, diante de uma sociedade. Vem nós somos diferentes. Enquanto o mundo está desabando, nós estamos nos unindo mais. Porque nós estamos valorizando essa bênção. E para que isso continue até a eternidade, cumprindo aquele juramento que nós fizemos, né? De amar o outro, até que, né? Precisa o quê? Use os recursos da graça. Amém. Use essa arma poderosa que nós temos em nossas mãos. O mais difícil, você busca, o senhor responde. Você consulta, o senhor responde. Você vai madrugar, o senhor responde. Não é? Você jejum, o senhor responde.
responde a oração, e você depois vai só cantar louvores e adorar o Senhor. Glória a Deus, né? O pastor vai falando, Kézia, me fez lembrar da importância de hoje nós ensinarmos os valores bíblicos para os nossos filhos. Traz o exemplo de uma filha, que nós não vamos falar o nome, porque o senhor entregou a idade, mas que aos 53 anos até hoje pede bênção. E os pais dão a bênção, que é a bênção do Senhor, que é o princípio bíblico, né, pastor? Exato. E isso ensina os nossos filhos a respeitarem os mais velhos. Então, quando eles crescem, quando estão na vida, em sociedade, eles vão aprender a respeitar as pessoas mais velhas. Se tem uma pessoa na fila, ele vai saber que tem um idoso, ele vai saber dar o lugar para o idoso. Então, ensinar esses valores, é isso que o pastor falou, porque nós somos famílias diferentes, em que nós temos o Senhor regendo a nossa vida. E no episódio anterior, o Antônio trouxe a experiência de, chegou no batismo, pediu ao Senhor, Senhor, eu quero uma experiência individual com o Senhor, que é fruto desse ensino. E esse ensino, irmã Maria, é fruto de uma educação que a senhora concedeu com amor aos seus filhos e não com peso, não é verdade? Compartilha conosco, que eu e Kézia estamos aqui querendo aprender, e eu tenho certeza que as mães que nos assistem também estão muito ansiosas, que é como ensinar os valores bíblicos, ensinar a andar no caminho do Senhor, a ser bons cidadãos, né? Servos do Senhor, mas também bons cidadãos nessa vida, sem ser pesados, para que eles tenham a alegria de estar na casa do Senhor. Porque o amor de Deus é a causa de não sermos consumidos. Então, esse amor que Deus tem por nós é o mesmo amor que nós vamos passar para os filhos. E vai continuando o nosso amor por eles, o amor deles pela família seguinte deles, né? E nunca vai ser pesado, porque tudo feito com amor, o Senhor opera na família. Né? E não se torna peso, porque o benefício é muito grande você fazendo com amor, né? Ensinando que tudo tem que ser feito com amor, servindo ao Senhor, com dedicação. Esquecer que tudo é difícil, não dá por isso e por aquilo, não. Tem que fazer com amor, na esperança que vai ser recompensado pelo Senhor. E a nossa esperança maior é o quê? A eternidade, que foi um grande amor do Senhor por nós. Devido à nossa caminhada, realizando a obra do Senhor com muito amor e passando para os nossos filhos, que é o bem maior que nós temos, né? Aqui. E com os nossos filhos, irmã Maria nos conta, a gente fala uma vez e eles obedecem? Falar uma vez com amor e está tudo resolvido? Nossa, ou precisa repetir? Não, fala com amor que resolve. Eles sentem, né? Porque hoje em dia, esse negócio de você falar com o filho, até conversar com o outro em voz alta, não tem amor nenhum, tem que ter uma educação. Com o filho, então, porque está em fase de crescimento, formando família, você tem que saber conversar, né? Se for pedir ou se não for, mas todo diálogo tem que ser com amor. Isso é muito sério, irmã, porque como você ensina as crianças desde pequenas que arrumar a cama, lavar as vasilhas é um ato de amor. Às vezes é muito difícil para eles entenderem. E às vezes também nas nossas ações, na nossa demonstração de cuidado pela casa que o Senhor nos deu, pelas coisas que o Senhor nos deu, é que eles vão aprender fazendo. Mas é importante insistir, não é? Trabalhando em conjunto, né? Família. A cuidar daquilo que o Senhor nos dá, preservar a nossa casa, preservar aquilo que nós temos, de melhor, que também é o nosso relacionamento. Quando um não faz, o outro vai ter que fazer. Então alguém precisa de cuidar uns dos outros também. Cuidar da casa também é um ato de amor para a família, não é isso? Onde a gente passa a vida aqui, né? É o lar. Então temos que cuidar em conjunto. Precisa ser prazeroso, né? Estarmos juntos, né? Com muita gratidão. Muito bom. Irmã Maria,
ensina, e nós sabemos que cuidar de 5 crianças, se cuidar de um já é um desafio, imagina quem cuidou de 5 e preserva essa imagem alegre, firme e ainda ajuda a cuidar também dos netos. Nós estamos aqui vendo um dos netos muito bem cuidado pelo pai, pela mãe, mas também pelo avô e pela avó, pelos tios e pelas tias, né? E nós temos a certeza, assim como o Antônio já disse no episódio anterior, que nós somos impactados não só por aquilo que nós ouvimos, mas também por aquilo que vemos. As ações dos nossos pais impactam muito o nosso modo de ser, o nosso modo de agir. Eu lembro muito da minha avó. Minha avó, ela era muito cuidadosa com a casa e com ela. E ela tinha uns versinhos dela, ela falava assim: quem não se ajeita por si se enjeita. Né? Porque ela tinha que estar bem cuidada. Não, a casa, ela falava que era um lugar de paz. Então, o modo como a gente fala tem impacto, mas aquilo que você faz tem um impacto muito maior. Antônio, você vê isso no modo como você foi formado, foi impactado pelas ações dos seus pais, isso também te ajuda a orientar os seus filhos, Luiz Gustavo e Ana Beatriz? A todo momento, o que foi me ensinado desde criancinha, a gente coloca em prática lá em casa. Como eu disse, eu nasci em um lar de servos do Senhor. Eles me ensinaram desde sempre a usar os recursos da graça. Oração, jejum, madrugada, louvor. E o que acontece? Eu tive uma experiência, são 2 experiências. Com o louvor, nós estávamos ensaiando. Foi até um pastor meu, o pastor Antônio Carlos. O grupo de sessão veio orar com um grupo de louvor, porque teria o casamento na próxima semana, então foi orar com a gente. E aí tiveram um dom que, através do instrumento da bateria, entrava um homem com o coração em pedras. E a partir da hora que o instrumento ia tocando, ia batendo no coração, ia quebrando aquelas pedras, e ao final ele saía com o coração vivo. Então isso foi muito marcante para mim, louvor. Outra também experiência, através do recurso que eu aprendi com os meus pais, na minha prova da ordem, estava aflito, porque é um exame, nós sabemos, muito complicado. E interessante que foi no mês de outubro, minha dedicação, né? Então foi assim, a oração, o jejum e a madrugada em prol daquela necessidade que eu tinha. E no momento que eu fazia a prova, as questões que às vezes pairavam dúvidas, o anjo falava comigo, essa questão. Você lembra que você estudou isso? Pode marcar essa questão. E na segunda etapa também a mesma coisa. Então assim, eles sempre me falaram, tá com luta, tá com problema, ora, jejua. Mas não esquece também de glorificar o Senhor pelo louvor, a gratidão. Então isso impactou muito na minha vida, e é o que eu ensino para os meus filhos. Usar os meus de gás. Muito bom. Nós sabemos que cada desafio, Antônio, cada geração, ela vai tendo seus desafios, né? E hoje muitos jovens, eles estão distraídos, né? Entre a atividade da igreja, da casa, da escola e as redes sociais. Mas nós queremos encorajar os nossos jovens a viver uma vida de intimidade com o Senhor. Luiz Gustavo, fale para nós, você como jovem, qual palavra você pode deixar já no encerramento desse programa sobre o louvor, o instrumento, a dedicação ao Senhor, as experiências de você dedicar-se ao Senhor e as grandes bênçãos que o Senhor tem concedido na sua vida como jovem? Nós jovens, nós estamos numa etapa da vida que nós começamos a escolher, ter as nossas escolhas individuais. Então, é importante que nós sejamos incentivados a ter as nossas próprias experiências com Deus. Isso é importante porque é através da palavra e da oração que nós conversamos com Deus, que Ele nos consola, que Ele nos dá esse direcionamento. Então, mesmo com os nossos afazeres, com as nossas obrigações, trabalho, faculdade, escola, nós precisamos parar um tempo e dedicar esse tempo para Deus, né? Parar para ouvir Jesus falar. Nós temos um episódio muito semelhante com isso que eu falei na Bíblia, que está no livro de Lucas, no capítulo 10, que é a história de Marta e Maria, né? Quando Jesus e seus discípulos foram recebidos na casa de Marta e sua irmã. E assim que Jesus chega, Maria já se assenta aos seus pés para ouvir os ensinamentos que ele tem.
E aí a Marta, preocupada com todas essas coisas, ela para e pergunta: mestre, não te incomodas a minha irmã estar aí assentada e ter me deixado sozinha com todo esse serviço? Peça a ela para me ajudar. E aí Jesus fala: Marta, você está preocupada com muitas coisas, mas só uma é necessária. Essa coisa necessária seria nós dedicarmos o nosso tempo a ouvir Jesus falando, né? Deixarmos as nossas preocupações de lado e focarmos na sua palavra. Eu tenho uma experiência com a consulta da palavra de Deus, que seria na faculdade. Eu comecei esse ano de 2025 fazendo um curso que eu não me identificava, e aí eu queria trocar de área para um outro curso. E mesmo sendo um curso que era promissor, eu não deixei de fazer a consulta da palavra. Então, quando eu consultei e recebi o amém por parte de Deus, foi aí que eu troquei. O interessante disso é que assim que eu fiz a troca, pouco antes da metade do primeiro período, eu já havia recebido uma oferta de emprego nessa área. Então, isso que é interessante, nós buscarmos a Deus, colocarmos os nossos planos diante dele e buscarmos as nossas experiências individuais, porque Deus sabe o melhor para nós. Então, se nós depositarmos a nossa fé, o nosso coração e colocarmos em primeiro lugar, todas as coisas serão acrescentadas. Glórias. Uma grande bênção, né? Nós ouvirmos de um jovem, né, que é esse ensinamento tão precioso. Mas nós precisamos ir encerrando esse episódio, não é verdade, Kézia? Isso mesmo. Para nós foi uma alegria, uma bênção, uma honra ouvir um pouco mais as experiências de vocês que tanto nos inspiram. São uma família muito amada, muito querida. Nós estamos felizes em poder fazer esse registro para outras gerações ouvirem mais e aprenderem mais com a família Clipper, com o testemunho vivo que vocês têm sido diante do Senhor. Grandes amigos, um grande pastor, uma grande irmã. Aqui, desde bebezinho de titia, não posso deixar de falar. Quando foi batizar, foi uma bênção para todos nós, né? Que foi um dos primeiros da geração. Então, é uma alegria grandiosa, né, Fernanda? Nós que também conhecemos as filhas, que são preciosas, professoras também. Uma alegria receber vocês, tá? Paz do Senhor, irmã Maria. Amém. A paz do Senhor. Paz do Senhor, Luiz Gustavo. Amém, Pai do Senhor. Vai ser o pastor Clipper. Vai ser, Kézia. Vai ser o Antônio. Amém. Pode ser um prazer estarmos com vocês, tá? alegria toda nossa. Paz do Senhor, Kézia. Paz do Senhor, Fernanda. E nós louvamos ao Senhor por essa oportunidade de uma conversa tão inspiradora para as nossas casas. Tivemos uma aula sobre casamentos, tivemos uma aula sobre os recursos da graça, uma aula sobre educar os nossos filhos nesse caminho tão precioso. E por mais essa preciosa contribuição no nosso programa, nós encerramos com o nosso coração cheio de gratidão ao Senhor, aprendendo que a família é lugar de culto, lugar de ensino, de testemunho e de cuidado espiritual diário. E o uso dos recursos da graça, eles nos garantem a vitória na palavra do Senhor. Hoje, com simplicidade, o que o Senhor deseja fazer em nossas casas, que nós sejamos bênçãos para ensinarmos os nossos filhos a usar os recursos da graça. E você que nos acompanha, continue por aqui, fortalecendo as nossas casas com as bênçãos do Senhor. Confira os episódios dessa temporada. Que culto é esse o vosso? Visite a playlist do Grupo Organização e Método no YouTube e o nosso perfil no Instagram, onde você encontrará conteúdos que podem abençoar a sua casa e a casa de todos aqueles que necessitam de ouvir o ensino fundamentado na palavra e nas ciências humanas e sociais. Compartilhe esses episódios e que o Senhor possa permanecer abençoado grandemente as nossas vidas, na educação dos nossos filhos. A paz do Senhor Jesus. Amém. Amém.